Bom, a Soraya, nossa leitora oficial aqui, tá fora hoje. Ela me avisou que não viria hoje, nem semana que vem. Então nós somos de outro leitor. Eunice, Alcione, tem que ela ficar te nativa aí. avisou? Ela me avisou. Ela falou que vai ter compromisso essa semana e semana que vem. Aí depois ela está de Tá. volta. Então, Você vai lá, Eunice? veio. Então tá, Joia. Deixa eu abrir aqui. É o seguinte, nós estamos em maio de 63, nós vamos para maio de 63. Eu estou assim, eu vou buscando as comunicações, né, dos espíritos ali que Kardec publicou, mas nós já passamos por todas as daquela sessão Palestras Familiares de Além Túmulo, né? E aí tem muitas das dissertações, tem muitos aqueles pequenos textos que são mais focados na moral ali, então nem formam tanto objeto de estudo assim. Então, eu vou procurando ali e vou selecionando. Mas eu estou achando uns textos bem interessantes de Kardec ali, que ele vai falar um pouco de assuntos doutrinários, e aí eu achei por bem trazer também, porque eu acho que é muito rico, né? A gente são temas que a gente já conhece, já tem familiaridade nas obras de Kardec, né? Nas 5 obras ali básicas, mas o que acontece? Nesses textos aqui, ele aprofunda um pouco mais cada item desse. Então, em maio de 63 aqui, eu selecionei um texto que chama Exame das Comunicações Mediúnicas que nos enviam. É um texto que ele vai falar um pouco aqui, não é questão doutrinária, mas ele vai falar da análise que ele fazia na quantidade enorme de comunicações que ele recebia naquele momento em que ele estava ali em 63, codificando a doutrina espírita. Eu achei um texto bacana, vamos caminhar por ele aqui. Tudo bem? Pode ir lá. Tá. Se eu não compartilhar, nós vamos aonde? Vamos lugar nenhum, né? Vamos lá. Quando quiserem. Pode começar? Pode. Maio de 1863. Exame das comunicações mediúnicas que nos enviam. Muitas comunicações nos foram enviadas por diferentes grupos, já pedindo conselho e julgamento de suas tendências, já como umas poucas, na esperança de publicação na revista. Todas nos foram mandadas com a faculdade de dispormos das mesmas como melhor entendêssemos, para o bem da causa. Fizemos o seu exame e classificação e não fiquem admirados da impossibilidade de publicá-las todas, quando souberem que além das já publicadas, há mais de 3.700 que por si só teriam absorvido 5 anos completos da revista, sem contar um certo número de manuscritos, mais ou menos volumosos, dos quais falaremos adiante. A súmula desse exame nos fornecerá tema para algumas reflexões que cada um poderá aproveitar. Entre elas, encontramos algumas notoriamente más, no fundo e na forma, evidente produto de espíritos ignorantes, obsessores ou mistificadores, e que juram pelos nomes mais ou menos pomposos com que as assinam. Publicá-las teria sido dar armas à crítica. Uma circunstância digna de nota é que quase a totalidade das comunicações dessa categoria emana de indivíduos isolados e não de grupos. Só a fascinação poderia levá-los a ser tomados a sério e impedir que visse o lado ridículo. Como se sabe, o isolamento favorece a fascinação, ao passo que as reuniões encontram controle na pluralidade de opiniões. Reconhecemos, contudo, com prazer, que as comunicações dessa natureza formam na massa uma pequena minoria. A maioria das outras encerra bons pensamentos e excelentes conselhos, mas não se negue que todas sejam boas para publicação, pelos motivos que vamos expor. Os bons espíritos ensinam mais ou menos a mesma coisa por toda parte, porque em toda parte
aos mesmos vícios a reformar e as mesmas virtudes a pregar. E aí está um dos caracteres distintivos do Espiritismo, pois geralmente a diferença está apenas na maior ou menor correção e elegância de estilo. Para apreciar as comunicações com vistas à publicidade, não se pode analisá-las de seu ponto de vista, mas do ponto de vista público. Compreendemos a satisfação que se experimenta ao obter algo de bom, sobretudo quando se começa mais além de que certas pessoas podem ter ilusões relativamente ao mérito intrínseco. Não se pensa que há centenas de outros lugares onde se obtém coisas semelhantes e o que é de poderoso interesse individual pode ser banalidade para a massa. Muito bem, vamos dar só uma paradinha aqui, para a gente trocar uma ideia sobre esse primeiro trecho aqui, desse exame que Kardec faz, aqui, desse comentário que ele faz a respeito desse exame, né? Primeira coisa que chama a atenção aqui é o volume, né, que ele recebia de comunicações. Então ele vai falar aqui que eram mais de 3.600 comunicações que ele tinha naquele momento e que tinham chegado ali para ele fazer tanto análise como o pessoal pedia para publicar na revista, já que a revista tinha seções que eram destinadas a essa finalidade ali. Além disso, ele tinha alguns manuscritos ali, alguns mais ou menos volumosos, que eram como se fossem livros, né? Livros, tratados, teses, que também eram enviados para ele ali, para que ele pudesse analisar. Ele vai fazer o comentário aqui que algumas eram notoriamente más, né, no fundo e na forma. Então, tinha algumas que, de fato, apresentavam ali uma característica, né, que demonstrava que o autor, que o espírito ali era ou ignorante, ou obsessor, ou mistificador. Então, chama a atenção aqui, quando ele vai nos falar, que na maioria das vezes, desses casos que eram ruins e que demonstravam esses espíritos, elas eram fruto de indivíduos isolados e não de grupo. Então já começa a chamar a atenção aqui, né, para essa característica que ele vai mencionar aqui, da mistificação, do processo obsessivo, onde os espíritos fazem o quê? Eles isolam o médium. Eles vão isolando o médium ou em grupos muito pequenos, onde o grupo inteiro é mistificado, ou até num indivíduo só. Né? Então, essa é uma característica que a gente pode observar às vezes, né? A entidade começa a obsediar ali, ela começa a quebrar o grupo, daí a pouco o grupo tem 3, 4 pessoas, e essas 4 pessoas estão ali mistificadas por aquele espírito ali. Né? Então ele vai até colocar aqui, quando você está em grupo, você tem a proteção da análise de diversas pessoas. Né? Então nem todo mundo vai ser enganado ali por aquele espírito, vai entrar naquele processo de fascinação. Então se você tem um grupo coeso, um grupo maior, um grupo que está ali sintonizado, você vai ter sempre aquela voz que vai chamar a atenção para coisas que são estranhas, né? Extremamente diferentes daquilo que a lógica, que a razão possam conceber ali. Vai dizer aqui que é uma minoria, né, a que demonstra esse tipo de situação, a maioria encerra com bons conselhos, né, e bons pensamentos, e aí ele vai dizer outra coisa interessante também, que me chamou a atenção, que é o seguinte, que nesse volume todo de comunicação, os espíritos ensinam mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, até vem de encontro com aquilo que a gente comentou anteriormente. Eu venho lendo bastante ali, principalmente naquela Dissertações Espíritas, que é uma seção da revista que a gente estava tratando, e eles vão repetindo, né, as questões morais de formas diferentes, mas são temas que a gente já tratou, que a gente já falou aqui. E Kardec vem explicar para nós por que eles faziam isso. Ele vai falar ali, porque a questão dos vícios a reformar são os mesmos, né, quase que na humanidade inteira, porque nós já vimos isso em estudos anteriores, que a gente vai evoluindo em grupo, né, vai evoluindo em bloco, a humanidade acaba evoluindo como que um conjunto. Né, e nesse conjunto em que a gente vai evoluindo, obviamente vão sobrando aqueles vícios a serem reformados, que são mais ou menos comuns daquele grupo, daquele momento. Então, se a gente voltar no tempo em 100 anos, a gente vai encontrar outras necessidades. Né? Hoje a gente já tem provavelmente outras necessidades também nas nossas comunicações aqui, mas é interessante ele falar isso, porque vai trazer para nós uma concordância desses espíritos que estavam se comunicando ali. Então, pensa, 3.000 mensagens que chegavam de diversas localidades.
Então isso vinha provavelmente da Europa inteira e, por que não, de outros lugares aí, de outros continentes, né? E como os espíritos traziam mais ou menos a mesma mensagem, isso mostra para nós uma coordenação no plano espiritual, né, que vai trabalhar com esses temas focados para esses vícios a serem reformados aqui. Então, eu gostei bastante dessa colocação que ele faz, né, que ao analisar isso aí tudo, ele encontra esses pontos que são similares ali. E vai dizer aqui que, quanto à publicação, cada comunicação dessa tem que ser vista do ponto de vista público, né, e até ele dá uma orientação aqui para que a gente tenha cuidado em expor o conteúdo das comunicações, né, para que a gente não caia no ridículo. Isso a gente também já comentou aqui, né, mesmo nas nossas casas, quando a gente recebe comunicações de alguma maneira, tem que se tomar muito cuidado para torná-las públicas, porque às vezes são comunicações que fazem sentido dentro do contexto de um grupo ali, né? Então, você torna público, você tira ela daquele contexto, você leva para lá, às vezes você causa um desserviço, causa até um problema, e esse que ele está explicando aqui. Ele está até dando uma explicação para aquelas pessoas que encaminharam esses textos e que imaginavam que eles poderiam ser publicados, né? Primeiramente, ele começa ali falando que gastaria 5 anos da revista só para publicar esse monte de comunicação, né? Depois várias são repetidas e depois outras não tem muito conteúdo aí que vá trazer alguma coisa de nova ou acrescentar que seja digno de se publicar. Ok? Algum comentário aqui com esse trecho inicial? Não? Então, sigamos. Além disso, é preciso considerar que, de algum tempo para cá, as comunicações adquiriram, sob todos os aspectos, proporções e qualidades que deixam muito para trás as que eram obtidas há alguns anos. Aquilo que então era admirado parece pálido e mesquinho, ao lado dos que se obtém hoje. Na maioria dos centros realmente sérios, o ensino dos espíritos cresceu com a compreensão do espiritismo. Considerando-se por toda parte são recebidas instruções mais ou menos idênticas, sua publicação poderá interessar apenas sob a condição de apresentar qualidades especiais, tanto na forma quanto no alcance instrutivo. Seria, pois, ilusão crer que toda mensagem deve encontrar leitores numerosos e entusiastas. Outrora, a menor conversa espírita era novidade e atraía atenção. Hoje, fato quase banal e habitual, hoje que os espíritas e os médios são incontáveis, o que era uma raridade é um fato quase banal e habitual, o que foi distanciado pela amplidão e pelo alcance das comunicações atuais, assim como os deveres escolares o são pelo trabalho do adulto. Temos sob nossas vistas a coleção de um jornal publicado no princípio das manifestações, sob o título de A Table Parlante, título característico da época. Disse que o jornal tinha de 1.500 a 1.800 assinantes, cifra enorme para aquela época. Ele continha uma porção de pequenas conversas familiares e fatos mediúnicos, que então tinham o enorme atrativo da curiosidade. Aí procuramos inutilmente algo para reproduzir em nossa revista. Tudo quanto tivéssemos escolhido, hoje, seria pueril, sem interesse. Se este jornal não tivesse desaparecido por circunstâncias que não vêm ao caso, só poderia ter vivido com a condição de acompanhar o progresso da ciência. E se reaparecesse agora, nas mesmas condições, não teria 50 assinantes. Os espíritas são imensamente mais numerosos do que então, é verdade, mas são mais esclarecidos e querem ensinamentos mais substanciais. Perfeitamente. Aqui chama a atenção, né, ele vir colocar para nós essa evolução das comunicações. Então, ele vai colocar que no início as comunicações, a gente sabe que elas
vieram ali das manifestações físicas, mas mesmo quando passaram para a condição ali de comunicações inteligentes, com o objetivo de trazer esses ensinamentos, né, que vai culminar no objetivo final da doutrina, que é a reforma da humanidade, ela vem, então, evoluindo. Então, ele vai colocando isso, que cita esse jornal aqui, né, que era um jornal de grande tiragem, tinha lá 1.500, 1.800 pessoas. Para aquela época, isso era muito. Se a gente imaginar que a forma de distribuição disso era manual, era uma forma, era cara, era dispendiosa para se fazer, né, em tempo, inclusive. Mas ele vai dizer que ele folheou esse jornal e não encontrou nada que fosse digno de publicação. Então, é interessante que a gente vê aqui, né, que houve uma melhoria do entendimento a partir do conhecimento da doutrina, do conhecimento dos mecanismos, e muito provavelmente também houve um crescimento em escala, né, de melhores aparelhos, de melhores instrumentos, né, dos médiums. Então, a partir do momento que se classificou, que se identificou, que se compilou como é que funcionava, criou aquele roteiro, né, você foi dando condição para que esses espíritos produzissem coisas mais profundas. Então, você soma o entendimento intelectual que vai criando a base para que se coloque coisas mais profundas sobre esse edifício e as próprias ferramentas que trazem essas comunicações também foram melhorando. Ele vai dando esse panorama aqui para nós, para que a gente possa compreender como é que foi acontecendo as coisas. Isso é importante, até porque se a gente pegar uma comunicação muito antiga, que era tida às vezes como uma comunicação profunda, você vai olhar e falar, mas ela não traz nada de novo, ela não tem profundidade nenhuma. Mas nós estamos olhando da nossa perspectiva, né, com todo o arsenal que a gente tem, né, já trazido aí de 160 anos. É interessante ele colocar isso, porque ele já vai também acertando aí cada coisa no seu quadradinho. Vamos ver como é que ele termina essa história. Mário, Pois não, pode falar. isso também acontece assim, mesmo nos jornais atuais. Se a gente for fazer uma análise, o tanto de assinaturas que tinha antigamente, e poria hoje, se fosse para ter esses jornais assim para serem vendidos ou assinados, seria muito menor por causa do interesse, porque pela pesquisa que se faz, pela internet. Então, tudo vai se modificando com o tempo e com a instrução mesmo das pessoas, né? Hoje nós tivemos uma mudança de modelo, né? Uma mudança de matriz. Essa matriz impressa, essa matriz, não é só a matriz impressa, né? Essa questão de você ter, por exemplo, revistas semanais, né? Sejam elas impressas ou sejam elas digitais. Elas hoje estão com extrema dificuldade de sobreviver por conta da velocidade da internet. Então, tudo que acontece chega para nós numa velocidade muito grande. E então uma revista semanal ela quase que não tem sentido mais, né? Porque diariamente você vê a notícia, né? Agora sim, minuto a minuto, né? Se a gente entrar na internet agora, entrar na internet daqui meia hora, a notícia de meia hora atrás já é velha, né? Então você já tem notícias novas. Uma característica que eu acho que a gente a gente vai ter que aprender a conviver, eu acho que é a falta de profundidade nos assuntos, né? É difícil, porque a oferta é tão grande de assuntos, né, e o pessoal está tão sem paciência que se resume tanto e que todo mundo é especialista de absolutamente nada, né? Ninguém quer se aprofundar, ou poucos querem se aprofundar em algumas coisas. Então, acho que é uma mudança de matriz que a gente está no meio da mudança ainda. Então, a gente não sabe onde é que ela vai parar, como é que ela vai se estabilizar, né? Mas eles já viviam isso, mas aqui ele está falando especificamente do conteúdo, né? O conteúdo que aquele jornal apresentava é que ficou para trás, né? Nem tanto a matriz, é o conteúdo. Né? O conteúdo que não era tão bom, né? E precisava ser analisado também, né? Mas você sabe o que eu acho, Eunice? Que ele era muito bom para a época, para aquele momento, né? Porque ele, veja só, esse jornal aqui, ó, ele foi publicado no início das manifestações. Então, quer dizer, ele era muito bom porque ele trazia as questões das manifestações e as comunicações que ele trazia tinham a profundidade que aquele pessoal daquele momento podia alcançar, né? A partir do momento que foi chegando essas informações todas, as pessoas foram amadurecendo e aí os próprios espíritos puderam se aprofundar naqueles conceitos.
sejam eles morais ou até técnicos, né, sobre todo esse processo, desse intercâmbio aí entre os dois mundos. Então, ele está tratando muito aqui dessa questão do conteúdo, né? Esse jornal hoje aqui ele não teria 50 assinantes, porque ele não traz nada, ele é muito superficial, né? Essa fase já estava passando também das manifestações físicas, né? Já não tinha muito a se publicar ali. Naquele... Porque ele fala que é fraco na forma e no fundo, né? Na forma e no fundo, exatamente. Então, você tem um estilo que não é o melhor, né? Mas o principal é o conteúdo. É um conteúdo que hoje já está mais avançado. Ok? Vamos continuar. Se as comunicações emanassem de um único centro, sem dúvida, os leitores multiplicar-se-iam, em razão do número de adeptos. Mas não se deve perder de vista que os focos que as produzem se contam por milhares e que por toda parte onde são obtidas coisas superiores. Não pode haver interesse pelo que é fraco e medíocre. O que dizemos não é para desencorajar de fazer publicações, longe disso, mas para mostrar a necessidade de escolha rigorosa, condição sine qua non do sucesso. Elevando os seus ensinamentos, os espíritos nos tornaram mais difíceis e mesmo exigentes. As publicações locais podem ter uma imensa utilidade sobre um duplo aspecto, o de espalhar nas massas o ensino dado na intimidade, depois ou de mostrar a concordância que existe nesse sentido sobre diversos pontos. Aplaudiremos isto sempre e os encorajaremos todas as vezes que elas forem feitas em boas condições. Para começar, convém descartar tudo quanto, sendo de interesse privado, só interessa a quem diz respeito. E depois, tudo quanto é vulgar no estilo e nas ideias, ou pueril pelo assunto. Uma coisa pode ser excelente em si mesma e muito boa para servir de instrução pessoal, mas o que deve ser entregue ao público exige condições... Sobe, Mário. Condições especiais. Infelizmente, o homem é inclinado a supor que tudo o que lhe agrada deve agradar aos outros. O mais hábil pode enganar-se. O essencial é enganar-se o menos possível. Há espíritos que se comprazem em alimentar essa ilusão em certos médiuns. Por isso, nunca seria demais recomendar a eles que não se confiem em seu próprio julgamento. É nisto que os grupos são úteis, pela multiplicidade de opiniões que podem ser colhidas. Aquele que, neste caso, recusasse a opinião da maioria, julgando-se mais esclarecido que todos, provaria sobejamente a má influência sobre a qual se acha. Ok. Só um pequeno comentário aqui. É interessante, ele vai citar de novo aqui a questão da diversidade dos focos de onde vem a informação. Então, na verdade, isso aqui faz parte até da própria proposta, né, arquitetada no plano espiritual. Porque o que acontece? Isso sai de vários pontos e vem com uma ideia similar, uma ideia linear, né? Uma ideia parelha ali, trazendo as mesmas informações, os mesmos ensinamentos. Então, isso é muito interessante, elas não emanam de um foco só. Então, se a gente for ver as grandes ideias filosóficas que vieram para a humanidade até aquele momento, normalmente elas saíam de um foco só, inclusive as religiões. Né? Então, você vinha de uma revelação para Moisés, você vinha de uma mensagem do Cristo, né? E com a doutrina espírita, mesmo com os filósofos, né? Os sistemas filosóficos ali, de Sócrates, né? Depois de Platão. Então, você sempre sai de um foco e vai ganhando amplitude. Com a doutrina espírita, essa lógica se inverte. Ela sai de vários lugares e ela vai, na verdade, convergir para a moral do Cristo. Então, isso é muito interessante, porque inverte essa lógica. Né? Inverte essa lógica. Então, vários focos começam a iluminar e, de repente, isso aí cria um novo foco central, que é
a moral do Cristo. Ele não está falando isso para nós aqui, mas isso é uma coisa que naturalmente a gente sabe que ela aconteceu. Ele não está aqui desencorajando, a publicação que ele está falando é para fazer uma escolha rigorosa ali, né? E que essas publicações elas têm a condição de trazer a público, quando bem selecionadas, aquilo que é colocado na intimidade desses grupos, né? Então isso é importante porque um grupo ele demora muito tempo para criar uma sinergia capaz de receber essa mensagem da espiritualidade. Então quando ele traduz isso para fora, né, vai demonstrar aquilo que foi ensinado naquele grupo que já se preparou tanto, que já se afinizou tanto para poder receber aquela mensagem. E depois para mostrar essa concordância, né, de diversos pontos chegar à mesma informação, que é o que ele fazia, né, quando ele usava o que ele chamou de Conselho Universal do Ensinamento dos Espíritos. Pegar de vários pontos, de vários focos, essa concordância para poder até consolidar essas mensagens e a própria questão da comunicação dos espíritos ali. Então ele vai falar de novo dos grupos, né, da utilidade do grupo para fazer esse filtro, para poder cercar aquilo que for estranho a esse processo. Ok? Ô, Mário, pois não. E a gente fica pensando também na responsabilidade de quem edita um livro espírita, né? Exatamente. Porque precisava ter mais critério de avaliação, porque também chega cada obra que você fala, meu Deus. Então, a gente acabou perdendo um pouco muito, né, dessa situação, até por conta da necessidade que as editoras têm de produzir, de faturar, de sobreviver, sabe? A gente acabou entrando num processo mercantil, onde as editoras precisam de vender livro. Se não vender livro, elas fecham suas portas, elas têm vários funcionários e tudo mais. Então, elas ficam loucas para aparecer algum médium com alguma obra, né? E aí não vão fazer esse crivo da forma que precisaria fazer. Vão publicar tudo, né? Então cabe a nós na ponta de cá fazer essa seleção, né? É difícil porque isso atinge um monte de gente. E é interessante porque às vezes você vê uma obra fazer muito sucesso, você olha e fala, ela parece um queijo suíço, ela é cheia de furo, mas ela foi a obra que é mais palatável, mais assim, foi mais fácil das pessoas assimilarem, né? Provavelmente também tem algum planejamento do plano espiritual nisso, né? Senão nós vamos pensar o quê? Que nós estamos entregues só aos espíritos inferiores e cadê os espíritos superiores? Então, às vezes, a própria espiritualidade acaba dando um passo atrás para poder espalhar a questão do espiritualismo e depois vem pavimentando de novo, né? A Lucélia está perguntando ali se isso não atrapalha a doutrina. Eu acho que atrapalha muito. Eu acho que atrapalha muito. A questão é saber se tem outra forma de fazer, né? Essa que é a problemática. Porque nós estamos num grupo aqui pequeno, nós estamos em 11 pessoas hoje, estudando Kardec, né? A gente imagina que o ideal para todo espírita era estudar Kardec. Mesmo que você leia as outras obras, que você goste das outras obras, ok, não há problema nenhum. Mas você tem que estudar Kardec, que é a base. Mas não é para todo mundo, né? Não é todo mundo que se debruça e vai estudar Kardec. Para a grande maioria das pessoas, ler um romance, né, ler, por exemplo, Violetas na Janela, é muito mais fácil de começar do que ler o próprio Livro dos Espíritos. Então, às vezes, tem até aí um trabalho da própria espiritualidade, dizendo, nós temos que dar um passo, deixa a coisa fluir desse jeito, e depois a gente vai pavimentando, vai arrumando os conceitos aí. Né? A gente está vivendo, eu não sei se vocês sentem isso, mas a gente está vivendo um momento onde o materialismo está se sobressaindo muito. As pessoas estão muito materialistas. Eu acho que a pandemia, eu não sei, parece que ela reforçou esse processo de viver a vida do ponto de vista material. Não sei se é porque a gente chegou tão perto, né, de olhar e falar assim, amanhã eu posso pegar esse negócio e morrer, e vendo pessoas morrerem, que ao invés de nos levar para o espiritualismo, falar, pô, já que eu estou perto da morte, deixa eu me agarrar no espiritualismo, parece que está acontecendo o contrário. Então a gente vê, né, centros vazios, que a gente já choramingou isso aqui algumas vezes, a gente vê igrejas vazias também, salvo os evangélicos. Né? Os evangélicos estão cheios. Mas se você pegar, por exemplo, a Igreja Católica, eles estão com sérios problemas, né, de público. Então, quer dizer, esse fenômeno que a gente está falando aqui da espiritualidade trazer esse volume de livros e a gente publicar qualquer coisa, não é novo, não é de agora. Né? Mas talvez seja uma forma que a espiritualidade está arquitetando
para poder espalhar isso e depois vir pavimentando com os conceitos certos, né? Não sei. Quero crer que é isso, e a gente tem certeza que nós estamos muito bem assistidos, né, pela espiritualidade aí, que não vai nos abandonar, né? É interessante a gente imaginar assim, eles vão fazer todo aquele trabalho que fizeram lá em 1850 e pouco, 60, e depois vão nos abandonar na mão só dos espíritos inferiores, né? Onde estão aqueles espíritos encarregados de conduzir esse processo? Né? Mas tem o nosso livre-arbítrio do lado de cá. Então, quer dizer, estão por aí, estão trabalhando, né? Estão se preparando e com certeza isso aí dá uma arrefecida e depois volta, como aconteceu com o próprio Kardec, né? Depois que Kardec desencarnou, a doutrina espírita quase que foi erradicada da França e veio renascer aqui no Brasil. Então, alguma coisa deve acontecer por aí, né? Vocês concordam, discordam desse tema? Esperamos, né? Só fazer uma pergunta, assim, já que você tocou assim, nessa questão da doutrina ter sido erradicada da França, assim, eu já vi pessoas comentando assim, mas eu achei meio vago. O que assim, na sua visão, que aconteceu assim, na França por ela ter assim, decaído, assim, ao invés de ter estourado mais, né? Assim. Então, quando Kardec desencarnou muito rapidamente, né? Então nós não tínhamos ali ninguém preparado para assumir aquela tarefa monumental. Se você pega até um livro que chama O Legado de Kardec, da Simone Privato, que conta bem essa história, viu, Luiz Carlos? Mas assim, o Legado de Kardec. O Legado de Kardec, da Simone Privato. Um livro muito bom de ler, ela conta essa história de forma bem detalhada e uma leitura gostosa, não é aquela leitura chata, não. E o que acontece? Então, ali foram vários fatores, né? O fator da própria condução da doutrina espírita pós-Kardec foi desastroso. Então, Kardec tinha um encaminhamento ali, né? Porque eles tinham muitos recursos financeiros da venda dos livros. Então, Kardec queria montar uma casa, tipo como se fosse um asilo, um residencial sobretudo para espíritas que não tinham condição nenhuma de sobreviver, né? Naquela época estava muito complicada a situação econômica da própria França, e parte desse recurso ele queria editar livros para vender barato, principalmente as obras básicas. Ele queria investir grande parte desse recurso para vender livros a preços populares, porque o livro era muito caro naquela época. Então, as classes mais baixas não tinham acesso a livro e não tinha outra forma de ler, não tinha outra forma de conhecer. Né? Mas depois que Kardec desencarna, houve uma série de situações ali e de má administração, mau uso desses recursos. Kardec tinha esse rigor que ele vem falar aqui para nós na seleção daquilo que ele ia divulgar, daquilo que ele ia publicar, né? E depois entrando ali Lemarie, a turma que continuou com Kardec, eles abriram a guarda para isso. Então entrou logosofia, entrou um monte de conceitos estranhos à própria doutrina. Depois nós tivemos situações da guerra franco-prussiana, das duas guerras mundiais, né? Um aumento do materialismo de maneira brutal, e aí pronto, está feito o caldeirão. Né? Falei assim de maneira muito geral, mas vale a pena ler o livro, se você tem interesse em conhecer isso, vale a pena ler o livro. Eu anotei aqui, vou ler esse livro. Ela vai detalhando ali, passo a passo, o que aconteceu, deixa de maneira bem clara. Né? E é interessante a gente ver o movimento da espiritualidade. Né? A espiritualidade vai e remonta esse processo no Brasil com uma outra formatação, né? Com uma formatação até muito mais próxima da religiosidade ali, que a gente até muitas vezes fala, poxa, beira o igrejismo, né? Houve um sincretismo religioso ali com a própria Igreja Católica, mas é da mesma forma que a gente está falando agora, é a espiritualidade preparando o seguinte, olha, quem que a gente vai ter que colocar isso aqui agora? Não é para os iluministas intelectuais de lá, né? É para um povo diferente, que é o povo brasileiro de cá. Né? O que a gente estava ansioso por naquele momento ali? Então vem os grandes médios, né? Aí vem Chico, vem Divaldo, vem essa turma toda, vem os espíritos aí para trazer essa mensagem, Emmanuel, André Luiz e outros tantos aí, né? A do Divaldo lá, esse nome dela, ajuda a gente. Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, enfim, né? E vem para fazer um movimento ali que, na verdade, foi o que sustentou a doutrina espírita. E agora são os brasileiros que levam essa doutrina para lá novamente. Então, quer dizer, a espiritualidade vai... Muito bem. Hã? Você foi bem claro. Obrigado. Eu vou ler o livro. Sim.
Exato. E a espiritualidade vai se movimentando com aquilo que tem, né? Tanto com os materiais, com o material mediúnico que tem, quanto das pessoas. Não sei se vocês param para pensar nisso, né? Nós estamos vivendo agora um momento em que nós não temos mais referência mediúnica, né? Nós vivemos, todo o movimento espírita brasileiro, ele é baseado nessas grandes referências, referências mediúnicas, né? Eu já te falo, viu, Lucélio? Essas grandes referências mediúnicas que são Chico, Divaldo, né, Ivone Pereira, enfim, esses grandes médiuns. Eles agora saindo de cena, nós não temos outros grandes médiuns, né? Quem que nós podemos falar hoje aí de médium de expressão? Não temos. Então é uma outra forma. Hoje, quem são os pilares da doutrina espírita? Então nós temos o Haroldo, nós temos o Alberto Almeida, quer dizer, são ícones que não são médiuns. É uma hora diferente, é um jeito diferente, né? Talvez porque agora chega uma hora que a própria espiritualidade tenha olhado e falado assim, bom, nós já trouxemos coisa demais. Agora nós precisamos de gente que interprete, ajude a interpretar e ajude a executar, né? Porque nós temos coisa demais. Nós temos coisa demais de Kardec, nós temos coisa demais do Chico, coisa demais do Divaldo, e tem muita coisa que não foi nem avaliada direito ainda, né, desses próprios médios. Precisam ser melhor avaliados, melhor estudados. Então, quer dizer, é todo um processo que a gente está assistindo aí acontecer bem na nossa geração aqui. Bem na nossa geração. O que vai acontecer depois? Não sei. Mas é claro que a espiritualidade está cuidando desse negócio. É claro que está cuidando disso. Mas são reflexões aí para a gente poder fazer no travesseiro. Lucélia chama O Legado de Kardec, da Simone Privato. Tá? É um livro. Está fácil aqui. Não está, está lá em cima. Não ia pegar para mostrar para vocês. Mas vale a pena ver esse livro aí, que ele dá um panorama legal disso. Tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos lá. Aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos enviaram, diremos que, em 3.600, há mais de 3.000 que são de uma moralidade irreprochável e excelentes como fundo, mas que desse número não há 300 para publicidade e apenas 100 de mérito inconteste. Considerando-se que essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes, inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Por aí pode-se julgar da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos, se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, tanto do ponto de vista material, quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Resta-nos dizer algumas palavras sobre os manuscritos ou trabalhos de fôlegos que nos mandaram, entre os quais, de 30, encontramos 5 ou 6 de real valor. No mundo invisível, como na Terra, não falta escritores, mas os bons são raros. Tal espírito é apto a ditar uma boa comunicação isolada, a dar excelente conselho particular, mas é incapaz de um trabalho de conjunto completo, que suporte um exame, sejam quais forem suas pretensões. Por outro lado, o nome com o qual ele compraz em disfarçar-se não é uma garantia. Quanto mais alto o nome, mais obriga. Ora, é mais fácil tomar o nome do que justificá-lo. Eis porque, ao lado de alguns bons pensamentos, encontram-se, por vezes, ideias excêntricas e os traços menos equívocos. E os traços menos equívocos da mais profunda ignorância. É nessas espécies de trabalhos mediúnicos que temos notado mais sinais de obsessão, dos quais um dos mais frequentes é a injunção da parte do espírito, de fazê-los imprimir. E mais de mais de um pensa equivocadamente de tal recomendação. Mais de um pensa equivocadamente.
É mais de um e mais de um pensa isso mesmo. E mais de um pensa equivocadamente que tal recomendação basta para encontrar um editor interessado no negócio. Foi o que discutiu agora, né? Exatamente. É, sobretudo, em semelhante caso que um exame escrupuloso se torna necessário, se não nos quisermos expor a aprender às nossas custas. Além do mais, é o melhor meio de afastar os espíritos presunçosos e pseudo-sábios, que invariavelmente se retiram quando não encontram instrumentos dóceis a que façam aceitar suas palavras como artigos de fé. A intromissão desses espíritos nas comunicações e isto é um fato conhecido, o maior escolho do espiritismo. Todas as precauções são poucas para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência no interesse da causa. Em resumo, publicando comunicações dignas de interesse, faça uma coisa útil. Publicando as que são fracas, insignificantes ou más, faça mais um mal do que um bem. Uma consideração não menos importante é a da oportunidade. Umas há cuja publicação é intempestiva e, por isso, prejudicial. Cada coisa deve vir a seu tempo. Várias delas que nos são dirigidas estão neste caso, e posto que muitas boas devem ser adiadas. Quantas outras acharão seu lugar conforme as circunstâncias e o seu objetivo. Muito bem, então vejam só aqui que ele começa ali falando desses, agora ele vai falar desses manuscritos, que são os livros que ele recebeu, né? Os livros, os artigos de fôlego que ele chama, que é onde o espírito se predispõe ali a desenvolver um tema ou desenvolver uma história qualquer ali, né? Então ele recebeu mais de 30, e desses mais de 30 que ele avaliou, apenas 5 ou 6 eram dignos de ser publicados ou de ter algum valor. O restante não tinha valor nenhum. Ele vai mostrar aqui que esse trabalho é muito difícil, é muito mais difícil para o espírito escrever uma coisa longa, né, por conta até das situações, das dificuldades que a gente encontra no próprio processo mediúnico, do que ele escrever uma mensagem. Isso é natural a gente pensar, não tem segredo nenhum nisso. E ele ainda vai dizer o seguinte, que você tem muitos escritores no plano espiritual, assim como você tem muita gente metida a escritor aqui no plano terreno, né, no plano material. Só que os bons é que são raros. Então você tem muita gente escrevendo, mas tem muita gente que está escrevendo, mas não tem qualidade para escrever. É assim que a gente vê isso o tempo inteiro. Então a gente vê um volume de obras que saem aí, obras naturais, normais aqui, que o pessoal escreve. E você olha e você fala, poxa, poucas são as boas. E no plano espiritual não é diferente. Então aquele monte de espírito vem aqui, se propõe a escrever, mas não consegue escrever. E ainda tem uma dificuldade adicional, que é o processo mediúnico ali. Então, ele solicita cuidado. E ele faz uma pontuação aqui com relação ao nome, a assinatura. Na semana passada, a gente tinha selecionado um texto que eu passei aqui para a Marlene e para a Soraya trazer, que falava da identidade dos espíritos, né? Kardec bateu muito sobre isso também, porque muitas vezes o espírito vai lá e coloca a assinatura dele e você vai ler o que ele está escrevendo ali, não tem absolutamente nada a ver com aquele escritor quando encarnado no planeta Terra. Óbvio que a gente tem que abstrair aí a questão mediúnica, né? O processo do filtro que se faz ali. Mas o conteúdo não devia mudar. Ainda que o estilo, o médium não consiga captar, o espírito não consiga usar o mesmo estilo que ele tinha, ele não vai trazer um conteúdo muito inferior àquilo que ele tinha quando encarnado, né? A tendência seria ele trazer um conteúdo melhor do que aquele, né, em profundidade. Então, se ele traz um conteúdo mais fraco, é difícil você admitir que é aquele escritor que está fazendo, né? Até para a semana que vem, eu selecionei um texto aqui, que é o princípio da não retrogradação da alma. O Kardec vai falar um pouco sobre essa questão, né, das nossas manifestações da forma como a gente vai fazendo esse acúmulo, que isso não vai se perder. Então, é um sinal de obsessão aí, é o que ele vai colocar. Ele vai dizer aqui a respeito do volume, muito volume dispersa.
Hoje o que a gente tem, de fato, é muito volume de informação, pouca qualidade, então há uma dispersão enorme. Um ponto que ele chama atenção aqui, que às vezes você começa a ler a obra e ele traz bons conceitos misturado com coisa que ele chamou aqui de... Deixa eu achar aqui. Eles usam um termo interessante aqui, mas são bons pensamentos, ideias excêntricas. Ele foi bonzinho, né? Então você tem coisas lógicas, coisas que têm embasamento ao lado de ideias excêntricas. Então a gente vê muito livro desse jeito hoje, né? A gente vê muitos livros desse jeito aí, e são ideias absurdas que não tem nenhum tipo de coerência, misturadas com conceitos que são bons, como ele fala, que bons pensamentos, né? Então, esse é o grande problema, porque tanto que ele vai falar aqui que esse é o maior escolho da doutrina espírita, porque você vai lá, e é o que os pseudo-sábios usam muito. Então, ele vai lá, ele coloca uma parte do conhecimento e ele infiltra esses pensamentos excêntricos, essas metodologias, essas coisas todas, e aí ele vai acabar confundindo mais do que ajudando ali. E depois ele termina fazendo uma consideração ali a respeito, né, do cuidado que você tem que fazer, e quando você publica esse tipo de material, você está prestando um desserviço ali. Ele chama atenção aqui quanto à questão de você encontrar sempre um editor disposto a publicar. Ainda mais se o médium ou o próprio espírito tiver um bom estilo, né? Isso é complicado, porque às vezes ele tem um estilo fácil, um estilo fluido, ele cria histórias aí, né, fantasiosas, tipo Harry Potter e tal, e chama a atenção das pessoas. Então os editores adoram, né? Os editores adoram. Eu ia evitar falar nome, mas eu não dou conta, não aguento, né? O Robson Pinheiro, por exemplo, não sei se vocês já leram livros do Robson Pinheiro, né? Ali tem coisas absolutamente excêntricas, mas não é tudo. Então ele traz uma porção de coisas que tem coerência, mas ele coloca um monte de situações ali que não dá para entender se é dele, se é do espírito e qual a razão disso, né? Mas é uma mistureba danada. Então, e os editores adoram, porque ele é campeão de vendas, né? Ele vende pra caramba. Os livros dele são livros assim, se eles não fossem livros espíritas, eles eles seriam livros interessantes para quem gosta de fantasia, né? Tipo Harry Potter. A Lucélia está falando lá, que horror, eu detestei. Eu também detestei. Né? Se você for fazer uma análise crítica do livro, você vai ter sérios problemas ali com essas ideias excêntricas que eles colocam, né? O pior de tudo isso é que as editoras são editoras espíritas. Então elas tinham a obrigação de fazer esse filtro minimamente, né? Mas não fazem, não. Eles lançam isso. Se tivessem lançado um livro, colocando lá um livro espiritualista, né, desvinculando ele da doutrina espírita, seria menos pior. Né? Seria menos pior. Porque aí é mais abrangente, cada um entende do jeito que quiser. A questão é você rotular isso como espírita e você fazer uma publicação como espírita de obras que trazem esses pensamentos tão excêntricos e tão assim contraditórios a Kardec. Uma coisa é ser contraditório, outra coisa é ser possível de ser complementar. Então, por exemplo, a obra de André Luiz, ela tem muitos pontos que Kardec não abordou, né? Mas ela tem, eu não sei nem se tem, mas ela não traz conteúdo contraditório. Ele não vai derrubar postulados que Kardec trabalhou, né? Não que isso esteja escrito em pedra, não que não pudesse, Kardec mesmo disse, se for provado que está errado, modifica, né? Mas ela não traz isso. Quando você lê um Robson Pinheiro, está cheio de contradições à obra básica de Kardec. Então fica difícil, né? Fica difícil de você poder trabalhar com essa linha, né? Vai criando uma confusão danada. Bom, esse era o artigo aqui. Algum comentário, complemento? Não? Então, beleza. Semana que vem, são 19h55 já, não vai começar o outro, porque não dá tempo nem de ler a introdução. Nós vamos para junho de 63, o princípio da não retrogradação da alma. A Lucélia está colocando lá, muito atual, né? Isso é que chama atenção, a gente lê um artigo desse aqui e você fala, nossa, nós estamos vivendo exatamente, né, um processo que ele colocou aqui. Então é importante, não é,
porque a gente vai reforçando isso e vai entendendo os argumentos de Kardec do porquê que ele sugere isso. Ele já enfrentava isso há 160 anos, né? Então, hoje não é diferente. Falta só a gente fazer o processo, mas aí tem essa questão mercantil, tem essa coisa toda. Então, semana que vem, junho de 63, o princípio da não retrogradação da alma e perguntas e problemas sobre expiação de provas, esse em setembro de 63. Esse texto aqui é muito interessante também. Tá certo? Então, semana que vem a gente retoma com esses 2 textos aí.